Quarta, 21 de dezembro. Verso para memorizar. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Segundo aos Coríntios 5:10. O juízo executivo. Durante a Idade Média havia uma forte tendência de se retratar Deus como um juiz severo e punitivo. No presente, a tendência é descrevê-lo como um pai amoroso e permissivo que nunca pune seus filhos. No entanto, o amor sem justiça se transforma em caos e ilegalidade. E a justiça sem amor se torna opressão e dominação. O processo do juízo divino é uma mistura perfeita de justiça e misericórdia, ambas derivadas de seu amor incondicional. O juízo executivo é a intervenção divina punitiva, final e irreversível na história humana. Julgamentos punitivos limitados ocorreram, por exemplo, na expulsão de Satanás e seus anjos rebeldes do céu, na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, no dilúvio, na destruição de Sodoma e Gomorra, na morte dos primogênitos no Egito e na morte de Ananias e Safira. Portanto, não é surpresa que haverá um juízo executivo dos ímpios também, no final da história humana. Ouça 2 Pedro 2, de 4 a 6. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. 2 Pedro 3, de 10 a 13. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pergunta 4. Como esses textos nos ajudam a entender a natureza do juízo executivo? Como sugerem a ideia da conclusão do juízo em oposição à sua continuidade para sempre? O que seria uma perversão da justiça e não uma expressão dela? Ellen White escreveu, abre aspas, a bondade e longa tolerância de Deus, sua paciência e misericórdia, exercidas para com seus súditos, não o impedirão de punir o pecador que se recusou a ser obediente aos seus requisitos. O ser humano, um criminoso contra a santa lei de Deus, perdoado apenas por meio do grande sacrifício que ele fez ao dar seu filho para morrer pelos culpados, porque sua lei era imutável, não dará ordens a Deus. Fecha aspas. Deus fez tudo o que poderia ter feito para salvar a humanidade da perdição eterna, mesmo com grande custo para si mesmo. Os perdidos fizeram escolhas que os levarão a esse final infeliz. A ideia de que o juízo sobre os perdidos, mesmo a aniquilação destes, em oposição ao tormento eterno, vai contra o caráter de um Deus amoroso, é errada. É o amor de Deus, e o amor de Deus somente, que também exige justiça. O que a própria cruz nos ensina sobre o que Deus estava disposto a fazer para salvar?